E ao final de um curso de graduação, tudo o que o aluno deseja é entrar no mercado de trabalho o quanto antes, de forma efetiva e, claro, de uma maneira muito bem sucedida. Mas como conduzir esse rito de passagem dos bancos acadêmicos para o mercado de trabalho? Como fazer a coisa certa? Como cuidar da sua própria reputação, por exemplo, nas redes sociais? Como mostrar suas habilidades, suas competências durante as provas do ENADE, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que pode valer ponto a favor na contratação de um profissional no mercado de trabalho. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o jornalista e mestre em comunicação, o professor Elvis Vanderlei Santos, que é um dos coordenadores do curso de jornalismo da Unip e também motivador desses alunos nesse momento tão importante que é essa passagem que vai mostrar, né, quando o aluno vai mostrar a cara para o mercado de trabalho. Muito obrigado, Elvis, professor Elvis, por estar aqui com a gente. Obrigado, Silvia. Obrigado vocês pelo convite. Sempre muito bom. É difícil esse momento, assim, só para a gente começar, dar as caras para o mercado de trabalho. É um momento difícil para todos os alunos? Acho que rola um pouco dessa questão da ansiedade, né? Tem o medo, também tem a questão do cansaço, né? E aí os caras chegam assim, os alunos chegam ao final da graduação e fazem, peraí, tem tudo, e agora, né? E aí tem toda a questão, TCC, estágio, tudo isso, e ainda vem a questão do ENADE. Então, na realidade, o meu papel ali como motivador é construir essa relação de comprometimento, né? Porque, de fato, tudo parte daquela primeira premissa que é o grau de escolha, né? O que eu escolhi? O meu curso e a minha faculdade. Então, agora eu tenho que mostrar o que eu fiz aqui, né? Uhum. Então, essa prova, ela vem também construir de maneira positiva, né, esse olhar, né? Esse olhar também para o mercado de trabalho, porque você conduz esse estudante, esse agora formando, né, na graduação, para dar esse passo aí, essa visibilidade em relação ao mercado de trabalho. Agora, como fazer a diferença para quem chega hoje no mercado de trabalho? Por onde começar? Por onde começar, né? A gente pode falar assim, existem as condições necessárias, né? O cara ser um bom profissional, isso é fato, né? E eu sempre falo pelo lado da motivação, eu falo assim, gente, a gente tem que construir tudo em cima da realização. Então, primeira coisa, eu sou feliz naquilo que eu faço. Se eu sou feliz naquilo que eu faço, eu mando ver. Então, aqui tem a questão da realização pessoa e a realização quanto profissional. Então, o primeiro passo é esse, fazer aquilo que gosta. Fazendo aquilo que gosta, ele vai ter que mandar ver. Então, vem esse grau de visibilidade, vem esse grau de mostrar a cara deles aí fora. Então, na realidade, o papel do profissional hoje é cada vez mais construir. Que não vai ser construído depois da graduação, é durante a graduação. Durante, né? Durante a graduação é tudo. E esse finalmente é onde vai dar esse, eu falo que assim, é esse grande mostrar a nossa cara, porque aí eu estou acabando a graduação e eu tenho que de fato mostrar a minha cara aí fora. Então assim, essa composição de fatores, né? Eu vou fazer um bom TCC, claro, é importante. Eu vou fazer um bom estágio também, né? Eu vou fazer uma boa atividade, eu vou fazer um trabalho científico, claro, mas assim, tudo isso aqui compõe aquilo que eu vou ser como profissional. Claro. Então assim, por exemplo, você falou a questão das redes sociais, né? Como é que a gente pode usar as redes sociais hoje a nosso favor? Tem que usar, né? Tem que usar. Então, assim... Só pode se usar a nosso favor, E aí a gente fala de reputação nas redes sociais, porque a gente vê cada coisa nas redes sociais. É verdade. Então, assim, quando eu falo do Facebook, né? O grau de imagem. Instagram, a mesma coisa. Twitter. E depois vem o LinkedIn, que é essa rede social de mercado, né? Então, eu falo para os alunos assim, gente, nós temos que saber usar bem. Usar bem as redes sociais. E o que é usar bem? Usar bem por exemplo, construir a sua imagem. Então, de maneira que, por exemplo, eu, profissional do direito, tudo aquilo que eu construo durante a faculdade, nos trabalhos acadêmicos, eu posso dar essa relação de visibilidade, né? Então, assim, quando a gente fala, um trabalho que eu fiz na faculdade, um seminário científico, sei lá, tudo coloca nessa dimensão. O que é não fazer bem é, por exemplo, falar mal da escolha. Acho que é uma questão que a gente tem que... Às vezes a gente fala mal da sua escolha? Da sua escolha, porque às vezes tem alunos, às vezes tem questões assim que são de fato, às vezes até enfática mesmo, né? O cara não está bem, o cara começa a jogar tudo nas redes sociais. Colocar no ventilador, como a gente fala, né? Então assim, esse é o grande problema, né? A gente tem que saber usar bem.
que aí é a minha valorização da minha imagem. E usar para coisas boas, para passar coisas boas, coisas positivas, né? Então, assim, porque se você fala, por exemplo, eu não me dei bem, sei lá, não sei, a gente pode até, de alguma forma, até colocar. E aí também vem essa questão do grau de imagem em relação, por exemplo, como ele deve se comportar perante isso nas redes sociais. Eu falo nas diversas redes, no caso o LinkedIn, que é a do mercado, no caso. E também em relação ao Facebook. O que eu devo fazer para colocar no Facebook? O que eu devo colocar no Facebook? Isso é importante, né? Isso é Você muito ter essa consciência para poder se vender bem. Claro, porque assim, eu ainda falo que a gente não pode dar um tiro no nosso próprio pé, né? Então assim, a gente fala, quando a gente vai dizer assim, eu vou trabalhar numa empresa X. Cara, eu tenho que me dedicar naquela empresa X. Claro. Não é? Eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser o profissional. Então, essa dimensão de mundo eu tenho que fazer. Então, é sempre esse olhar de comprometimento, né, gente? Porque assim, quando você fala do comprometimento, depende de quem? Do outro? Iniciativa. E o que eu sinto hoje em dia é que todas as empresas, independente da profissão, se não houver um comprometimento maior, mais amplo, macro, não fica, porque é multidisciplinar, é tudo, né? Hoje você tem que ter uma abertura, uma amplitude de pensamento, de mundo, para poder ficar na sua própria profissão. Eu até falo para os alunos que é assim, naquela questão da ousadia, né? O que é ser ousado hoje, né? Então, o que a gente fala, o ser ousado é, por exemplo, usar o nosso trabalho, quer dizer, de alguma forma que a gente possa construir algo novo. Porque assim, o mercado é um mercado que não é fácil, gente, para nenhum curso. Tá aí. Jornalismo, direito, publicidade, N cursos. Todo mundo pode ter informação, todo mundo pode fazer um curso bacana. Então, qual é a questão do hoje? É o quê? É o fazer a diferença. Eu acho que que é a questão do ser criativo, né? Eu ainda falo assim, porque eu falo para os alunos, vocês fizeram um investimento, que são 2 anos, 4 anos, 5 anos de graduação, e agora tem que dar dimensão para isso, né? Esse investimento tem que ser um investimento valorativo, quer dizer, que dá essa ideia também que você tem que construir, é uma relação de crescimento, né? Você tem que fazer, quer dizer, eu sou hoje melhor do que eu era antes, né? Então, assim, isso que tem que esse ser. processo é de inovação e de ousadia. E aí é isso que o mercado pede hoje, né? Então, esse cara diferenciado, esse profissional diferenciado, que constrói esse novo. Então, todas as áreas, no caso, não é só... Eu estou falando todas as áreas, não é uma coisa do curso de Direito, do curso de Administração, do curso de Engenharia. É uma coisa que a gente percebe isso no mercado de trabalho. Porque existe, essa dinâmica, a gente fala assim, os alunos têm medo da competitividade. De fato, tem mesmo. Existe, é realidade. É real. O que eu tenho que fazer? É eu fazer a diferença. E para fazer a diferença, você tem que, de alguma forma, primeiro, estudar o seu potencial. Como é que é? Uma dica as pra você fazer a habilidades, diferença. né, que a gente fala, né? É. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber aquilo que a gente faz, aquilo que faz assim, ó, a habilidade, né? A gente tem que dizer assim, se eu sou um profissional, sei lá, de engenharia civil, se eu gosto daquela área de especialização lá, eu tenho que correr atrás disso aqui. Que é o fazer, que é aquilo que a gente falava da realização. Então, assim, se eu faço direito, se eu faço jornalismo, se eu me enveredo nessa área, que é uma área que eu curto, que é essa área de realização, quer dizer, eu sou feliz naquilo que eu faço, né? Então, que é o que importa. Que é o que importa. Então, assim, alguém fala, mas o dinheiro também. Mas, assim, se você faz uma coisa que você não gosta, gente, essa questão então vai se colocar muito para baixo, né? Então, às vezes, a gente vê essa relação do pertencimento, muitas vezes, né? O que é pertencer? Pertencer é o que você gosta. Então, por exemplo, se você escolhe determinada área, e aí você vai, você vê que não é, né? Você vai ter que mudar algumas áreas. Mas assim, essa é a minha afeição, né? Eu devo correr atrás. O Elvis, e é muito importante isso que você está falando, porque assim, quando a gente escolhe, eu falo por mim, quando a gente escolhe uma coisa que realmente gosta, independente da parte financeira, de verdade, independente da parte financeira, você vai para o trabalho e você vai se divertir. Eu sempre falo, onde você vai? Você vai trabalhar? Não, eu estou indo me divertir e já volto. Porque eu me divirto no que eu faço. Então essa é a grande jogada. Lógico, se você ganhar dinheiro e ainda se divertindo, melhor ainda, né? Eu até falo na dimensão das palestras que eu faço, né? Que eu faço, é o 2º semestre de palestras na Unip. Então eu vou em todas as Unips do Brasil. Então assim, de manhã, à tarde, noite. Então assim, gravo o EAD, a palestra motivacional. E aí os alunos fazem, professor, mas como é que você faz, né? E a vida tal? Fazer aquilo que gosta. Né? Acho que a primeira dimensão é essa, quer dizer, eu fiz, quer dizer, eu escolhi, eu mando ver.
Agora aqui, eu tenho que correr atrás. Então, assim, a minha dimensão hoje, quer dizer, se eu vou fazer uma palestra no campus em Manaus, da Unip, por exemplo, e depois eu vou a Brasília, depois eu vou a São Paulo, quer dizer, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Né? Então, essa questão do realizar-se é muito importante, né? Que tem esse olhar de iniciativa, que tem olhar de comprometimento, que tem olhar do ser criativo, né? Quer dizer, quando a gente fala assim, eu sou determinado naquilo que eu faço. Determinado e persistência. A gente tem que ser persistente. Elvis, mas quando fala assim, ser criativa, às vezes a pessoa não é criativa. Mas todo mundo tem esse potencial criativo, filha. Mas dá para desenvolver? Dá para desenvolver, sim. Porque é aquela pujança que a gente coloca assim, né? A gente sabe que no curso, em vários, né, determinado curso, você tem várias áreas, né? Do conhecimento ali, pá. Então, assim, você tem a área, né, X de um curso de graduação. Depois tem as sub-áreas que você pode enveredar daquele momento ali, daquela construção de valores. Uma coisa que a gente pode falar, por exemplo, o cara ser pedagogo, o cara ser professor. Gente, professor é um profissional criativo, né? Porque você entrar em sala de aula não é a mesma turma, se muda tanto, né? Quer dizer, então são alunos diferentes. Então, essa construção da criatividade todos nós temos. O nosso potencial criativo. Não é de não é aluno de publicidade, né? É aluno profissional, né, que é a questão do meu investimento no meu conhecimento, te vai dar essa potencialidade em relação à tua criatividade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tenho que correr atrás. Agora, se eu fico no marasmo, achando que a coisa vai descer, vai cair do céu, não vai acontecer nunca. Então, essa minha condição eu tenho que dar o passo. Tudo tem a ver com a iniciativa. E tem que a ver com o primeiro passo da gente, independente da profissão que escolher. Independente da profissão que você escolher. Porque você, alguns falam assim, de quem é a responsabilidade de escolher a profissão? Né? É minha, do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa? Eu tenho que fazer essa escolha, né? Então a responsabilidade é minha. Então parar com essa história de dizer assim, mas eu escolhi a profissão errada. Peraí, como? Isso é uma grande loucura pensar aqui. E depois, se fizer a escolha, depois pode também fazer outras escolhas. A nossa vida é assim, né? Quer dizer, são escolhas que vai, escolhas que vêm. Então, assim, mas eu tenho que construir com o meu alicerce quanto profissional, o que eu sou quanto profissional, o que eu sou quanto pessoa. Que aí vem o grau de felicidade, né? O ser feliz. E, de fato, eu até coloco nas palestras que a felicidade não é algo assim, né? Entender que a gente está mais feliz ou menos feliz. Sim. É uma condição. Então, assim, eu quero, é uma realização. Eu tenho que buscar para mim isso aqui. E depois uma coisa que também acontece muito, isso que é aquilo que é falando do profissional hoje, é acreditar no potencial, sabe? Não desmerecer, gente. E não ficar falando, o mercado já está muito cheio, então não tem mais lugar para mim. Tem sempre lugar. Pensar no momento hoje que a gente está vivendo, Silvia, assim, um momento de crise, assim, está saindo da crise, é um processo aí, crises também institucionais que está acontecendo no Brasil, no mundo, né? Crises migratórias que a gente vê aí fora, mas assim, a condição minha tem hoje no fim do túnel, né, cara? A gente tem que correr atrás. Porque se eu não penso assim, como é que a gente vai fazer? Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua aqui no nosso bate-papo. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta conversando hoje com o jornalista e mestre em comunicação, o professor Elvis Vanderlei Santos, que é um dos coordenadores do curso de jornalismo da Unip e também motivador desses alunos, principalmente na passagem, né? Quando o aluno se forma e enfrenta o mercado de trabalho. O que significa para o aluno e a importância de participar dessa prova do ENAD? E o que vale uma nota desse exame no mercado de trabalho? Isso é bom frisar, Silvia, porque assim, de fato, esse aluno que vai fazer essa prova do ENAD, né, quer dizer... Primeiro vamos explicar, né, o ENAD. Todo ano temos a prova do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Então, esses alunos são alunos concluintes, que estão acabando a graduação, né? Então, eu falo assim, de fato, estão despontando para o mercado de trabalho. E essa prova, eu falo que é uma prova que dá visibilidade. Porque como a prova começou lá em 2004, cada vez mais ela vem se solidificando, né? Quer dizer, e cria uma imagem em relação a essa prova. E quando o aluno faz essa prova, depois ele recebe o boletim de desempenho individual, que é aquele boletim que o aluno recebe
Depois que ele acaba a graduação, faz a prova, né? O aluno convocado, habilitado a fazer essa prova, ele vai receber esse boletim. E esse boletim, ele fala de dar visibilidade, né? Então, assim, qual a visibilidade? Em relação ao mercado de trabalho. Então, eu tenho uma nota ali que me ajuda a construir esse ser profissional. Quer dizer, ela vem dar essa dimensão daquilo que a gente falava, quer dizer, o que significa esse processo de inovação. A prova do ENAD é uma delas, né? A gente sabe que alguns cursos também fazem prova, como a OAB, né? O pessoal do Direito, mesmo o pessoal de Ciências Contábeis também. Então, assim, os alunos, de um modo geral, da graduação estão acabando, estão finalizando a graduação e estão fazendo essa prova. E esse boletim é dele. Então, eu até coloco... Faz parte do currículo dele. Faz do currículo deles, né? Então, eu falo até assim, eu falo, gente, tudo aquilo que a gente faz durante a graduação e pós, terminando a graduação, agrega valores. Então, por exemplo, a gente coloca no LinkedIn, claro que a gente coloca no LinkedIn. É uma rede social de mercado. Então, qual foi a minha nota, quanto ele nessa minha nota, eu dou visibilidade aqui. A gente sabe que hoje, por exemplo, profissionais das diversas empresas, né, recrutadores, profissionais de RH, eles estão usando essa ferramenta, que é o boletim de desempenho individual, para os alunos, quer dizer, para saber quem é esse aluno, qual foi o grau de, né, como é que ele foi durante a universidade. Né? Porque essa nota, ela constrói isso aqui. Tanto como nota do geral, como também o específico do curso. Então, é o histórico dele, é o histórico né? dele. Então, assim, na realidade, essa nota ela vem para mostrar, dar visibilidade. E o mercado também está de olho em relação a isso, né? Então, assim, aluno que fez uma boa nota do ENAD tem visibilidade. Já tem uma pontuação melhor. Uma pontuação melhor Tá. E você tem que usar esse material. Está no currículo, agrega valores e as empresas também estão de olho em relação a isso aqui. Então, existe grau de importância em relação a essa prova hoje, porque dá visibilidade, né? É eu mostrar a minha cara aí fora. Com tanta gente entrando no mercado de trabalho todos os anos, né, em várias matérias, como é que faz para ser o diferente? Quer dizer, além dessas notas, o currículo, né, a apresentação do currículo, que tipo de motivação você dá? Porque é duro concorrer com tanta gente, são poucas vagas, né? Ou então, muitas vezes, o mercado está precisando e você não é qualificado para aquilo. Como é que é essa preparação? Eu falo sempre assim, que a gente quando está durante a graduação, ao final da graduação, a gente diz assim, tem que mostrar a nossa cara, né? E aí eu falo o quê? Aí o cara fala assim, tá precisando de inglês top. Ah, mas eu tenho inglês básico. Eu vou lá fazer o teste ou não? Vai. Tem que ir. Porque eu acho que o momento é esse, sabe? Não tem que desmerecer, eu tenho que ir. Eu passei por um aluno nosso agora de jornalismo, há 2 anos atrás, que ele passou no teste da Globo, tal, não sei o que. Ele falou, professor, eu fiquei entre os 15, e agora? Vai lá. Foi, fez, passou, hoje está na TV Globo. Quer dizer, essa dimensão que a gente tem que fazer, né? Porque assim, a preparação é algo que a gente tem que fazer sempre. E por isso que eu falo, o investimento tem que ser validado. O que eu fiz na graduação é um investimento, é financeiro, é tempo, é tudo. Claro. Então, assim, esse processo para mim é super importante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser esse cara ou diferente, né? Para fazer, para melhorar, para conduzir isso, algo que o mercado está pedindo hoje. Então, o que a gente faz? Durante a graduação, tudo aquilo que eu faço, por exemplo, ajuda a meu favor. De que forma? Dá visibilidade. Tá aí as redes sociais, aquilo que a gente colocava. Então, por exemplo, LinkedIn, colocar no LinkedIn. Nota do ENAD, colocar no LinkedIn. Nota da OAB, colocar no LinkedIn. Então, o trabalho que eu fiz, eu apresentei um trabalho no seminário sobre tal disciplina. Colocar no LinkedIn, colocar na rede social. Isso é dar visibilidade, gente. Porque vocês sabem que agora o recrutador, o profissional de RH, quando ele vai recrutar um profissional, claro que ele vai atrás do currículo nosso currículo, de vocês, no caso. Mas ele quer saber quem é você nas redes sociais, né? Isso a gente sabe que acontece mesmo, muito. Quer dizer, olha que perigo o profissional, também, né? por isso que eu falo reputação nas redes. Cuidado com o que coloque, claro. Porque tem a visibilidade, tem os likes, claro, é muito porque importante, não é da realidade. Silvia, não existe uma blindagem. Não tem uma blindagem. Meus amigos do Face, só quem vai ver são meus amigos. Quem falou? Tem então, que tomar assim, muito cuidado o que vocês falam nas redes sociais. Cuidado o que vocês usam no Instagram. Então, isso também está contando porque, assim, recrutadores, profissionais de RH, profissionais que estão aí recrutando profissionais, eles querem saber quem são vocês. É verdade. Não é? Então, o currículo é importante, claro que é importante. Agora, depois ele quer saber quem é esse cara na rede social. Então, assim, essa dimensão que a gente tem que fazer é o quê? Sendo construída, né? É o alicerce que a gente fala.
né? É a marca que a gente está levando. Por Você isso que se transformar numa marca. é a marca, porque assim, é tudo primeira premissa é a escolha, né? É. Então a escolha que eu fiz. Então essa escolha tem a ver, tem que ser conduzida durante a minha vida acadêmica e agora como profissional. O Elvis, qual que é a maior angústia? Qual que é a maior dificuldade que eles expressam nessas suas palestras? O que é que eles mais esperam? As angústias, às vezes, do jovem, assim, aquela coisa do medo, né? Que assim, normal, professor, normal, tô acabando a graduação agora, me dá um certo medo, né? Eu acho legal que ao final da palestra alguém vem conversar comigo. Professor, me senti motivado, me senti agora, eu sei que eu tenho que correr atrás. Mas ao mesmo tempo me dá aquele medo, né? Os alunos falam do medo, né? Aí eu falo, gente, mas o medo também tá esse olhar de medo que você tem que conduzir, né? De maneira muito, né? Em pé e dizer assim, eu posso recomeçar sempre, porque o nosso recomeço é tudo, né? Então, aí falamos de resiliência, né? Quer dizer, esse recomeçar, cada um tem a sua história, né, gente? E a gente tem que ressignificar as coisas. Então, os alunos, os nossos estudantes, nossos agora quase formados, né? Eles têm que pensar que essa condição deles é essa, né? O recomeçar é bom, o recomeçar tem que, às vezes, dar aquela, será que eu... Recomeça, né? Quer dizer, os fracassos fazem parte, claro, né? Muitas vezes, muita porta fechada. Opa, a história de cada um, né? Eu falo sempre assim, a minha condução da minha história, eu tenho que conduzir a minha história. E essa história, ela é cheia de momentos legais e momentos também que não são legais. Porque a nossa vida, ela é assim, né? É a resiliência que vai entrar aqui. Então, é o caso de doença, é o caso de um desemprego, é o caso de um concurso. Eu estive aqui no grupo de alunos que falam assim, professor, eu fiz o concurso e não passei. O que é que eu tenho que fazer agora? Estudar. Estudar e fazer de novo. E fazer de novo. Não é? Porque assim, a nossa vida é assim, gente. É cheia dessas... Quer dizer, é eu aqui agora, depois a gente... É o processo. E sempre olhar na condição de perseverança, né? Eu sou perseverante. Eu sei aonde eu quero chegar. É o planejar. Porque eu falo assim, o aluno tem foco naquilo que ele quer, tem que ter foco. Acabei a graduação agora, sou vencedor. A prova do ENAD é mais uma prova que eu estarei fazendo na minha vida. Porque são tantas provas que a gente vai fazer depois da faculdade, a prova do ENAD é mais uma. Então, quando a gente fala do foco, do planejamento, então eu acabo agora essa etapa e vão surgir outras etapas. Vai rolar sempre medo? Vai rolar sempre medo. Mas a gente tem que sempre construir, sempre correr atrás. E aí a gente fala, por exemplo, hoje, construir pontes. Cada vez mais é assim. Essas pontes seriam o quê? Quando você fala, por exemplo, um cara que acaba a graduação hoje aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? O cara pode fazer, quem sabe, uma pós-graduação fora do país. Sim. Processos globais, né? Então, assim, o aluno vai. Aqui na universidade, por exemplo, a gente tem um setor de relações internacionais que manda quantos alunos para fora do país para fazer 6 meses fora do país. E depois que acabar a graduação, eu falo para os alunos assim, que não podemos parar. Eu lembro da minha época, posso falar isso, acabou a graduação, opa, vamos lá, que nada, não tem mais isso, gente. Temos que dar continuidade, qualificação é tudo. Vai ser aqui no país? Vai ser aqui no meu estado? Vai ser na minha cidade? Fazer uma pós-graduação, por exemplo, eu posso fazer em outras cidades. E é muito importante fazer pós. Claro, a pós é tudo muito hoje, importante. Porque você termina a sua qualificação como profissional graduado e depois vem a questão do aperfeiçoamento. Então, assim, você se aperfeiçoa em determinada área, se especializa em determinada área, seguir a carreira acadêmica ou não, né? Eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado. Hoje, por exemplo, tem os chamados mestrados profissionalizantes, que é um nicho que vem crescendo e que os alunos, né, tem que começar a fazer isso aqui, né? Então, agora mesmo eu estava lendo uma matéria sobre isso que fala assim, hoje não podemos, a qualificação ela não pode parar, né? A gente tem que dar continuidade. E esses MBA, esses mestrados, esse mestrado profissionalizante, como eu estava falando antes, temos que fazer, dar um upgrade, né? Isso é muito importante. É esse olhar nosso de garantias, né? Porque aquilo que eu falo sempre, né? Quer dizer, o cara tem que, de fato, se ele fica na chamada zona de conforto, não acontece nada. Não. Ele tem que dar o passo. Ah, mas vamos fazer, eles perguntam para mim, professor, agora eu termino a graduação, estou cansado, né? Beleza. Faço o que agora? Vou descansar agora? Descansar nada, meu amigo. Tá começando, né? Tá começando, né? Tem que, correr atrás. É a pós, é o mestrado, é tudo. Mas o que não podemos parar. O Elvis, que eu estou notando é que o mercado está muito intenso. Às vezes, assim,
Eu falo que às vezes eu sou meio analógica ainda, né? Porque a gente passou por todo esse processo. Minha geração passou por toda essa transformação. Muitos alunos já nasceram digitais. Então, essa coisa do se reinventar, né? E tá sempre antenado. Essa é a palavra, né? Esse reinventar é muito importante para esse aluno, estudante que está acabando a graduação hoje. Porque ele fala mas assim... Mas ele nem começou a reinventar. Sim, mas a questão do reinventar eu falo no contexto de quê? Quer dizer, ele termina a graduação e ele tem que pensar, eu vou ser aquele profissional, né? O certinho lá, aquela coisinha meio... Ou você é aquele cara, né? Aquele profissional como um todo, né? E aí é o reinventar. Porque, por exemplo, as redes sociais, que a gente voltando a falar das redes sociais novamente, eu tenho que trabalhar as redes sociais. De que forma? Né? Por exemplo, fazer um canal no YouTube. Eu vejo tantos alunos fazendo isso hoje. Isso é uma reinvenção, pensando hoje. Quer dizer, no processo o dinamismo que é o mercado hoje, que vem crescendo cada vez mais, e a competitividade também, esse cara que tem iniciativa ao fazer a diferença, esse cara tem lugar, esse cara tem espaço. Esse cara já tem aonde ele vai trabalhar. Porque ele sabe que essa sua construção de reinvenção é na história dele. E falando da sua área de jornalismo principalmente, isso é fundamental, Isso né? é fundamental no jornalismo. O jornalismo está mudando muito rápido, né? Os alunos, quando eu acabei a graduação, o cara dizia assim, vou trabalhar em TV, rádio, né, impresso, sei lá. Era assessoria de imprensa, né? Hoje se abre um nicho de mercado que é uma coisa louca, maluca, né, dizer assim. Então, por exemplo, o cara que mantém um canal no YouTube, o cara é jornalista, pode ser jornalista, né? O cara faz faculdade de jornalismo, e por que não? O cara que tá na rua e vê uma matéria, vê uma coisa legal, interessante, putz, factual, mando pro site X. É assim. Cada vez mais é assim. Então, essa condição, essa mudança, como você falou, tá sendo muito rápido. É verdade. Então, assim, por isso que a gente tem que sempre estar se reinventando. Porque o processo, eu percebo quando eu comecei a dar palestra, há 8, 7 anos atrás, era outra identidade. Outro público. Agora você tem que focar muito em redes sociais, porque assim, é o nicho, é a bola da vez. Porque os alunos estão cada vez mais nesse processo de construção de redes sociais. É o YouTube, é o Facebook, é o Instagram. Caminho, né? É o caminho. O caminho é esse. Então, por exemplo, eu falo assim, a prova do ENAD dos alunos que estão acabando a graduação é importantíssimo. Claro que é, mas não é tudo. Com certeza. Não é tudo porque depois, essa visibilidade no mercado de trabalho, o cara tem que mandar ver. Ele como mercado, ele como profissional. Então, até mesmo falando hoje da Universidade Paulista, né? Da Unip. A dimensão que a Unip tem hoje em relação à pesquisa RUF. Cara, é impressionante. Isso é o quê? O mercado que está falando. Estamos muito bem na fita, né? Estamos bem aí em relação ao mercado. E isso graças aos nossos alunos, nossos estudantes. Muito bem. Então é isso, né? Não tem... Tá ótimo. Obrigada, viu? Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Silvia. E aqui o nosso espaço está aberto. Força, acreditar no potencial de vocês e atitude para aquilo que vocês querem. Porque vai dar certo. Já deu certo. Muito obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.